Olá, pequenos grandes leitores, como vão vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, eu tenho 13 anos e você está assistindo a um vídeo onde eu vou comparar livros com filmes e adaptações para TV. E sabe quais livros que eu vou comparar hoje? Bom, esses queridos aqui, que são meus xodozinhos desde novinha. Adoro. Sim, gente, os livros de... Eu tenho que ler o nome da autora aqui, gente, porque é muito difícil e eu não consigo falar sozinha. Frances... Não sei falar esse nome mesmo. Hudson Burnett. Frances Burnett. Vai ficar mais fácil. Temos o Jardim Secreto, que foi o primeiro que eu li, e uma versão adaptada, se eu não me engano, pela Ana Maria Machado, quando eu tinha 6 anos. E temos também A Princesinha, que é um dos meus livros favoritos da vida, gente, sério, amo. Que eu li pela primeira vez com 10 anos, numa plataforma digital. E por último, O Pequeno Lorde, que eu li aos 11 anos, numa época que eu tava um pouco de ressaca literária, tanto que eu nem consegui fazer resenha, mas eu vou falar brevemente aqui sobre cada um e vou explicar pra vocês. Todos esses livros eu reli no ano passado, numa época que eu tava meio sem nada pra ler, e também porque eu queria sentir que eu precisava revisitar essas histórias, sabe? Porque, ai cara, maravilhoso. E como todos esses livros têm alguma adaptação pra TV ou pro cinema, eu vou mostrar pra vocês hoje, porque eu assisti a grande maioria, só não consegui assistir as adaptações de O Pequeno Lorde, porque eu não consegui encontrar em lugar nenhum, eu até tentei, mas eu não consegui. Mas eu dei uma olhadinha, dei uma pesquisada, vou contar pra vocês. E então, vamos lá, não é mesmo? Todos esses livros, gente, esses queridos aqui, fizeram um sucesso tão grande na época que eles foram publicados. Tão grande, mas tão grande. Sabe que aqui eu tenho essas edições maravilhosas da Martin Claret, que tem sempre uma apresentação no começo e também algumas notas de tradução. Foi daí que eu tirei a maioria das informações pra fazer esse vídeo pra vocês. E o sucesso foi tão grande, tão inesperado. Realmente, esses livros consolidaram essa autora como uma autora de livros infantis e infanto-juvenis. Esse sucesso pode ser comparado com o sucesso que J.K. Rowling teve com a saga Harry Potter, gente. Vocês estão entendendo o nível... Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ok. Se acalma. Vamos começar, né? Vou falar de cada um separadamente e vou contar um pouquinho brevemente a história e focar mais em comparar o livro com as adaptações cinematográficas. Vamos começar com o meu favorito, gente, A Princesinha. Foi publicado pela primeira vez no ano de 1905. Sim, gente, é bem antigo. E, na verdade, ele não foi sempre um livro. Ele foi publicado como a versão estendida de um conto, Sarah Crewe, ou então What Happens at Miss Minchin's, traduzindo o que acontece na propriedade lá na casa da senhorita Minchin. Foi uma série de histórias para revistas em 1887. E a autora até escreveu uma peça chamada A Little Unfairy Princess. Só que ela viu que a história teve uma recepção muito boa, as pessoas gostaram bastante. Então ela fez o livro, inclusive ela usou algumas pequenas referências, claro, adaptadas a romances de Charlotte Brontë, como por exemplo Jane Eyre, o mais conhecido dela. E o livro basicamente conta a história da Sarah Crewe. Aprendi, eu falava Crewe, mas se vocês pegarem um vídeo antigo, lá de 2022, quando eu li esse livro, eu tô falando Sarah Crewe, mas aí Sarah Crewe, eu assisti o filme, eu vi a Sarah Crewe, que é uma menina de família rica, sempre teve tudo o que quis. O pai dela vai precisar sair, né? Precisar trabalhar. E ela vai precisar frequentar um internato, o mesmo internato
que a mãe dela frequentou lá na Inglaterra, um internato da senhorita Minty. E ela sempre foi tratada como uma princesinha do lugar, né? Sempre teve tudo que quis, privilégios, porque além de tudo era uma menina muito inteligente e muito criativa. Meu Deus do céu, que criatividade dessa menina. Ela tem, assim, pensamentos e valores muito curiosos, muito interessantes pra uma menina da idade dela, porque no começo da história ela só tem 7 anos. E, nossa, cada coisa que ela fala, eu ia adorar conversar com essa menina, gente, sério. Ia virar a vila do faz de conta, essa casa, mas... E daí é bom. Só que uma tragédia acontece e ela acaba perdendo toda a fortuna e começa a ser tratada como escrava, e ela usa a imaginação dela pra tentar escapar disso. Muito legal, gente. Eu amo esse livro, é um dos meus favoritos da vida. E temos agora as adaptações cinematográficas. Temos 3, até onde eu sei. Uma de 1939, bem antiga também, que é uma versão protagonizada pela Shirley Temple, acho que é assim que fala o nome dela, uma atriz menina, assim, muito conhecida ali naquela época dos anos 30, 40. E é uma versão, até onde eu sei, eu fiz uma pesquisa, é uma versão que é meio musical, bem diferente do livro original, bem diferenciada, assim. Temos também uma versão de 1986, que na verdade acho que é uma minissérie, que foi protagonizada pela Amelia Shankly. Se eu estiver falando os nomes errados, gente, relevem aí. E segundo avaliações na internet, é uma versão bastante fiel à obra original, mantendo vários diálogos e tudo mais. E finalmente a versão que eu assisti, a versão de 1995, que foi protagonizada pela Liesl Matthews. Eu chequei como pronuncia, se eu estiver pronunciando errado. E eu assisti, a minha reação, eu tava basicamente assim, em algumas partes. Que diabos é isso? Porque tem vários pontos que são bem diferentes. Porque, primeiramente, o filme se passa numa época um pouco diferente. O livro, como a história ali surgiu ali nos anos 1880, é por aí que se passa. Mas o filme se passa em 1914, na época já da Primeira Guerra Mundial, tanto que eles usaram a guerra como fator pelo qual o pai da Sarah vai precisar se afastar e deixar ela lá no internato. Inclusive, o internato é em Nova York, não é mais na Inglaterra. E outra coisa que tá bem na nossa cara é que tem descrições de personagens, no geral. No livro, a Sarah é descrita como uma menina de cabelo preto e a amiga dela, loira. No filme, inverteu os papéis. A Sarah é loira e a amiga dela tem cabelo preto. Enfim. Várias coisas são diferentes. O final é diferente. Eu não sei se eu acho bom ou se eu acho ruim. Eu achei os dois finais, tanto do livro quanto do filme que eu assisti, muito bons. Mas não é tão fiel. Sabe? Eu fiquei meio assim, em alguns pontos. O que é isso, gente? Não lembrava disso aí, não. O que tá acontecendo? Fora que o filme, eu acho que não conseguiu captar toda a riqueza de detalhes que o livro tem. Porque é muito mais curto se for comparar com o livro. Não é mesmo? Mas é isso aí. Vamos para o próximo. Agora vamos falar de O Jardim Secreto, gente. Era uma das minhas histórias favoritas quando eu era criancinha, tinha uns 6, 7 anos. Eu li o livro várias vezes, aquela adaptação infantil, assisti o filme 57 milhões de vezes. Vou falar pra vocês. O livro foi publicado pela primeira vez em 1911. Inclusive, foi aqui que eu peguei uma informação muito interessante de tradução, que alguns personagens no inglês têm a fala um pouco diferente, a fala um pouco caipira, uma coisa assim. E coloca a escrita diferente, coloca um monte de apóstrofo, onde era pra ter letra
Era pra ter ING, umas coisas assim. E também isso foi traduzido, por exemplo, removendo o R no final de verbos. Interessante, não é mesmo? Notei isso bastante. E conta a história da Mary Lennox, a menina que foi criada na Índia, super mimada, chata, que é obrigada a ir pra Inglaterra, viver na mansão gigantesca, imensa, de 100 quartos do tio dela. E ela descobre um jardim trancado, secreto, não é mesmo? E ela se vê motivada ali a cuidar do jardim como uma coisa que dá prazer pra ela, uma coisa que ela não via fazia muito tempo. Ela tem a ajuda do primo, que ela descobre lá que tá doente, e do Deacon, que é um menino que fica vagando por aí. Enfim, gente, não posso falar muita coisa, né? Temos duas versões, até onde eu sei, né, gente? Até onde eu pesquisei, temos duas versões pro cinema desse livro aqui. Uma versão que foi a que eu assisti, a de 1993, protagonizada pela Kate Maberly, que tem algumas diferençazinhas pontuais. Eu acho que a adaptação infantil do livro é mais parecida com esse filme de 93, porque... vou falar, tô nem aí, tem spoiler, tá, gente? No livro, o que acaba matando as pessoas, matando os pais da Mary, e ela precisa sair de lá, é uma doença. Eu falei no filme ou no livro? No livro, o que acaba matando todo mundo é a doença. Mas no filme, é um terremoto. Tá caindo as coisas aqui, gente. Desculpa se eu confundi aqui, se ficou confuso, mas acho que deu pra entender. Temos algumas diferenças pontuais, mas no geral é até bastante fiel, tá? Fiquei surpresa, bem parecido. E temos também uma versão mais recente, de 2020, protagonizada pela Dixie. Meu Deus, esse nome é difícil. Agrex. É isso. E é bastante diferente, segundo o público, segundo avaliações que eu vi das pessoas falando que muita coisa mudou, que a versão de 93 realmente é mais fiel ao livro, que a tecnologia moderna pode ter estragado, pode ter perdido esse toque de época que era pra ter, entende? E eu vi algumas imagens, eu vi que realmente tá um pouco artificial demais, mas no filme de 93 eu senti mais essa coisa natureza, essa coisa mais... te aproxima mais, sabe? Não sei, não sou nenhuma crítica, mas eu senti isso, por isso que eu tendo a confiar mais em adaptações de histórias de época que também são um pouco mais antigas, porque eu acho que a tecnologia pode acabar dando esses problemas, mas é isso. Agora vamos falar do último, O Pequeno Lodge. O último que, na verdade, foi um dos primeiros publicados, o primeiro dessa lista aqui, publicado em 1886, como eu já disse, foi um dos primeiros. E, desculpa, ele conta a história de um menino comum, vivia nos Estados Unidos, bem normal. Mas aí quando ele descobre simplesmente que ele é herdeiro de uma fortuna. E ele é levado pra Inglaterra pra viver com um Lord Ranzinza que está treinando ele. E esse menino também tem umas sacadas assim, gente, me fez até rir em certos momentos. E a gente tem... esse livro aqui eu li mais recente, né? 2023, eu reli em 2024, porque quando eu li pela primeira vez eu tava meio de ressaca literária. Quando eu tô de ressaca literária, as histórias não conseguem entrar na minha cabeça direito. Eu fico perdidinha, tanto que eu nem consegui resenhar, mas agora tá aqui, tá na mão. E esse, apesar de eu tentei bastante, mas eu não consegui achar as adaptações. Mas eu dei uma pesquisada, enfim, não tenho muita informação sobre se é fiel ou não é, mas tem uma curiosidade muito interessante que eu acho que eu devia compartilhar com vocês aqui. A adaptação mais conhecida é a de 1936,
também é bem antiga, que foi protagonizada por Freddie Bartolomeu. Fala assim mesmo, tá, gente? Abrasileirado porque sim. Porque eu tô no Brasil, né? Temos também uma versão de 1980 com Ricky Schroeder. Vai ser assim. Vou falar desse jeito. E, galerinha, temos também a curiosidade mais interessante que eu achei agora, eu falei muito curioso. A gente tem uma versão que passou na TV Tupi, uma TV que já acabou, já tá extinta. Uma versão brasileira, adaptada por Tatiana Belink, protagonizada por Paulo Castelli, no final da década de 60. E eu confesso que eu fiquei muito surpresa, gente, com esse fato. Eu não esperava que teria uma adaptação brasileira aqui pra gente. Eu achei e falei, nossa, curioso, novamente. Por isso que eu falo, gente, leiam as apresentações, as introduções, por mais chato que pareça ser, vocês podem descobrir essas curiosidades incríveis que às vezes você não encontra em outros lugares. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, gente? Enfim. Então, gente, foi isso. Não tenho muito mais o que falar. Essa foi a minha experiência com os livros e suas adaptações. Eu tendo a achar sempre que os livros são melhores, quase sempre. E dessa vez não é diferente. Continuo gostando mais dos livros. Eu acho que dessas adaptações todas, no geral, a que eu mais gosto é, de fato, a versão de 1993 do Jardim Secreto. Tanto que eu via 1 zilhão de vezes, ali quando eu tinha os meus 6, 7 anos. E eu tive que reassistir, porque eu fiquei um tempo sem assistir. Tive que reassistir pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Era exatamente como eu lembrava. A gente bateu aquele flashback, aquela nostalgia. Eu sei que falar nostalgia parece estranho, porque eu tenho literalmente 13 anos de idade, mas tudo bem, gente. Tudo bem, fazer o quê? É uma coisa que remete a quando eu era menorzinha e tudo certo, não é mesmo? Então, foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like. Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Compartilhem esse vídeo com os seus amigos que precisam saber, precisam de um pouco de literatura de época de qualidade na vida deles, ó. Manda! Me sigam lá na Rede Vizinha e comentem aqui embaixo se vocês já leram algum, já assistiram algum filme, a sua experiência, se você gostou, qual você gostou mais. Comenta tudo aqui que eu quero saber, vou ficar super feliz.